Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde. Dentre as incríveis civilizações do passado, vamos destacar a civilização hebraica, que segundo o mentor espiritual de Emmanuel, de Chico Xavier, Emmanuel, foi uma das civilizações formadas pelos exilados de Capela. Foram 4 as grandes civilizações: a egípcia, a hindu, a ariana e a civilização hebraica. A civilização hebraica ela teve início há mais ou menos 1800 anos antes de Jesus, quando Abraão e a sua família deixou a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e deslocou para a Palestina, chegando numa localização depois dita como Siquém. E ali ele plantou suas tendas, criou seus seguidores e começou a falar na ideia de um Deus único. Enquanto as outras civilizações estavam falando de vários deuses, deuses familiares, deuses regionais, deuses disso, deuses daquilo, Abraão começa então, a partir da sua mediunidade, a falar da ideia de um Deus único. E aí essa civilização começa a se formar. E é uma história muito interessante, porque é uma história de muita persistência, é uma história de muita fidelidade a esse Deus, muito embora alguns dos seus membros tenham em alguns momentos fraquejado. Mas vamos dar um salto na história e chegar até mais ou menos o ano 1000, antes de Jesus, quando esse povo se forma em tribos. E tribos começam a formatar a civilização. Então é ali que começa a grande história dos hebreus, a história formada por eles. Por quê? Porque eles tinham obrigação. Eles sabiam que um grande Salvador, um grande Messias, iria nascer entre eles. E eles tinham que preparar esse caminho para esse grande Messias. Não sabiam quem era esse Messias. Muitas vezes, em suas vãs possibilidades de acréscimos territoriais, eles pensavam ser esse Messias, um homem vigoroso, guerreiro, de espada em riste, vencendo todos os inimigos, matando todo mundo e se colocando como um grande vencedor, dando a eles o posto de superiores da terra, posto esse ocupado pelo Império Romano. Mas prepararam todo aquele terreno, a história é maravilhosa, quem puder ler, vale a pena. Então nós vamos chegar no ano 0, quando então nasce o grande Messias, por eles esperado. Só que esse Messias, ele nasce de uma maneira muito simples. Alguns dizem até que ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura era o local onde se colocava o feno, a ração para os animais. Então diz algumas histórias, algumas categorias de historiadores, que é ali que ele nasceu. Outros já dizem, não, ele nasceu na casa dele, casa simples, mas nasceu lá, a gente não sabe, não é o caso. Mas ele então nasce e começa a assustar as pessoas pela sua grandiosidade espiritual. Coisas impressionantes que ele fez. Quando ele fez 30 anos, mais ou menos, então ele começou o trabalho dele, que é um trabalho ímpar, para mais ou menos 4,5 bilhões de anos. É o tempo que a Terra ainda tem de vida. Então ele começa a divulgar entre as pessoas a ideia do Deus único, agora não mais como um Deus temeroso, um Deus vingativo, mas um Deus Pai amoroso, que dá a cada um segundo as suas obras. O importante é que ele fez coisas que nós ainda não entendemos o porquê. Por exemplo, ele faz um ministério de 12 ministros. Cada ministro tem uma classificação, cada um deles tem uma postura, cada um deles tem uma idade, cada um deles tem uma resposta. E eram pessoas muito simples, pessoas que praticamente pouco entendiam dessas questões espirituais. O mais arriscado deles, o que fazia mais perguntas, era Pedro, que era um homem muito comum, muito simples, pescador de tanto tempo, de décadas,
O irmão dele, André, talvez fosse um dos mais inteligentes, mas ele sabia que o trabalho era de Pedro e não dele. Então ele ficava mais recolhido, aprendendo e fazendo aquilo que o mestre indicava. E a história desse mestre com esses 12 apóstolos é muito emocionante, é muito bonito. Por exemplo, houve um dia em que a filha de um representante da sinagoga é como se fosse uma igreja, a sinagoga lá de Cafarnaum, a filha dele deu um ataque de catalepsia e foi dada como morta. E aí, esse moço procurou Jesus, esse pai aflito, procura Jesus pedindo que Jesus fosse à casa deles, porque a menina estava à morte. Só que chegaram para ele e disseram, não, ela já morreu, não incomode o mestre. E esse homem, ele era da religião judaica, ou seja, contrapunha Jesus. Então Jesus fala, eu vou à casa dele, e vai até a casa dele, e embora as pessoas ali já estivessem cantando as marchas fúnebres, as excelências para aquela menina, Jesus adentra a casa e manda que aquela menina levante, e ela levanta, e não teve morte nenhuma, e não foi nenhum milagre, ele apenas energizou a menina que não estava morta ainda. Agora vem o caso, Felipe era também um apóstolo de Jesus. Certa feita, Felipe disse a Jesus assim, mestre, eu vou ter que me afastar um pouco do trabalho, porque eu tenho que ir à minha casa, o meu pai está à morte. Então Felipe vai até a casa dele, tinha 2 irmãs, e acaba que o pai de Felipe vem ao desencarne, e depois Felipe retorna para o trabalho. A pergunta que eu sempre fiz é, por que Jesus não ressuscitou o pai de Felipe? Mas a resposta é diferente. Não é a ressuscitação do pai de Felipe, porque o desencarne biológico é necessário, faz parte das nossas vidas. O importante é a persistência de Felipe, muito embora Jesus não tenha ido à casa dele para ressuscitar o pai, como ele foi para trazer de novo à vida uma garota que era filha daquele que contrapunha suas ideias. Então, aqueles apóstolos tinham algo de especial. Eles não estavam querendo só para si. Eles sabiam que estavam montando um grande trabalho redentor para a humanidade. Um grande trabalho de luz. Bartolomeu, por exemplo, ele era estafeta, ele trabalhava na entrega de correspondências, e ele tinha problemas muito graves na sua casa, porque a família não entendia o que ele fazia ali com aquele senhor, com aquele moço, que falava umas coisas muito estranhas, e convidava todo mundo para um reino que ninguém sabia que reino que era, e ele então afastava da família, a família cobrava dele. E ele, persistente, continuou a sua luta, continuou a sua presença junto a Jesus. Que espírito que é esse? Que espírito que é Felipe? Que espírito que é Bartolomeu? Que espírito que é Pedro? Que espíritos são aqueles que ao lado de Jesus fizeram acontecer todo um trabalho de construção do código ético, moral e espiritual da humanidade? Hoje, ainda não entendemos esse código. Esse código ainda está velado, guardado na Bíblia, fechada na estante das nossas casas. E a gente fica vendo a Bíblia, acha maravilhoso a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia, né? Um dia eu fui numa livraria aqui em Juiz de Fora, tinha mais de 100 Bíblias lá. Eu falei, meu Deus, será que tem isso tudo para ler isso tudo, né? Então as Bíblias estão fechadas porque as pessoas não querem entender qual que é a mensagem que ali está. Então o Evangelho de Jesus é o maior código instrutivo e formativo da humanidade. Vai chegar um dia que as crianças, quando chegarem no ensino, no fundamental ou no pré-fundamental, elas já terão a cartilha do Evangelho nas mãos, não como catecismo, mas como instrução de escola, instrução de formação. Então, os nossos pós-docs serão pós-doc em determinadas áreas do Evangelho, porque o Evangelho, ele abrange tudo o que você possa pensar. Ele abrange
toda a possibilidade de química, de física, de biologia, de matemática, de geometria, enfim, todas essas matérias que nós conhecemos. O Evangelho vai muito além de tudo isso. Agora, é claro que enquanto nós trabalharmos esse Evangelho naquela estrutura de religião, nós estaremos nos apartando da realidade do Evangelho. O Evangelho não é religião. Em momento nenhum Jesus foi religioso. Em instante nenhum ele criou nenhuma igreja. Ele não fez nada disso. Quem fizeram isso foram os homens, há um tempo depois, a princípio, para reunirem-se e estudar o Evangelho depois, como uma instituição formal. Então, naquele primitivismo, naquele momento de início, com aquelas criaturas todas ali trabalhando, mas houve um dia em que o Mestre Jesus teve que retornar ao plano espiritual. E ele o fez ainda muito jovem, muito novo, mas ele precisava ir. Afinal, ele dirige o planeta e a tarefa dele já estava cumprida. Ele já tinha deixado aqui para nós todo o código e era necessário que ele retornasse. E quando ele retorna, nós vamos observar que, além de Pedro, um grande apóstolo de Jesus também iniciou um trabalho muito grande na divulgação do Evangelho. Não que ele fosse visto naquelas grandes pregações, onde ele se jogava como maior, nada disso. É uma pessoa simples, muito simples, e que caladinho ele ia convencendo as pessoas, fazendo discípulos, até o momento em que ele criou uma escola, a bela escola de Éfeso, que foi comandada por João. Então João era um jovem quando foi apóstolo de Jesus, ele estava com 18 anos, e Pedro com aproximadamente 50 anos, então a diferença de idade era grande entre eles, e os outros apóstolos estavam ali naquele meio. E João, então, aquele espírito que nós sabemos ter sido Daniel, aquele grande profeta que ajudou os hebreus no seu exílio da Babilônia, escreveu talvez os primeiros textos de um livro dos médiuns, foi escrito por Daniel, que está lá no livro de Daniel, e a gente vai vendo esse espírito na evolução dele. Também pescador, assim como Pedro, ele é irmão de Tiago, que também era apóstolo, filho de Zacarias e Salomé, lá em Cafarnaum. Então aquele menino, aquele jovem, deixa os seus afazeres para seguir João. Foi o único apóstolo que esteve com Jesus na hora da crucificação. Todos os demais acharam por bem se refugiarem, talvez por medo, de represálias, e ele não, ele ficou ali até o final. E no final das contas, quando Jesus estava dando os últimos suspiros, ele vai arrastando até o pé da cruz, abraça o pé da cruz, abraça os pés de Jesus ensanguentado e diz assim: Mestre, por que nós não conseguimos velar convosco, enquanto o Senhor suplicava que estivéssemos atentos naquela noite? E Jesus olhou para ele por pensamento e disse: João, os grandes testemunhos ao Pai nós os damos sozinhos. Então eu tenho que dar esse testemunho sozinho para mostrar para a humanidade que no seu momento sublime, no seu momento extraordinário de testemunho a Deus, nós estamos quase sempre sozinhos, como Jesus esteve. Então João recebeu o encargo de Jesus de tomar conta de Maria Santíssima, a mãe do Mestre. E João faz isso, passado um tempo que ele estava estabelecido em Éfeso. Éfeso é uma cidade que existe, ela fica na fronteira ali da Turquia, atravessando, depois tem o Mar Egeu, e vem Corinto, depois tem a Europa, essa Europa ocidental. E aí, ali João estabelece o trabalho dele. Ele faz um grande discípulo chamado Policarpo, e Policarpo depois fará um grande discípulo chamado Irineu, que vai pregar lá na região das Gálias, lá no meio da Europa ocidental. Então ali naquele cantinho, sozinho, João estabeleceu: eu tenho que arrumar uma casa para trazer a mãe de Jesus, eu não posso trazê-la para cá,
assim, ela é uma senhora de nobreza. E aí ele acha uma casa muito simplesinha no alto do morro, que dava vistas para o mar Egeu, e aí ele leva Maria Santíssima para morar lá. Quando Maria Santíssima chega, ela começa a trabalhar, ela começa a ajudar tanta gente, ela começa a dar orientações, consolos, né? E fica uma senhora que passa a ser a mãe da humanidade. Como disse um dos seus protegidos, daqueles que foi curado por ela, ele diz assim: pois é, mãe, a senhora é a mãe do nosso mestre, então a senhora é a Mãe Santíssima. E a partir daí, ela recebe esse título de Mãe Santíssima. E João, ali com ela, trabalhando, depois João é preso, ele vai para uma ilha de Patmos, fica lá um tempo. João nunca foi, ele não morreu martirizado. O único apóstolo que não morreu martirizado foi João. Mas nesse período da escola dele, ele fez três grandes trabalhos. Ele fez o Evangelho de João, que segundo consta, foram os discípulos dele que escreveram sobre a orientação dele. Ele fez o Apocalipse, ele fez uma viagem, ele saiu do corpo, foi até planos superiores, lá ele recebeu instruções, viu as dimensões superiores, retorna e escreve o Apocalipse, que significa revelação. E o Apocalipse está cheio de metáforas, que quando a gente sabe ler, a gente vê que tudo isso que está acontecendo hoje está previsto no Apocalipse. E tem uma coisa muito interessante no Apocalipse, que eu gosto muito de dizer para as pessoas, porque nós vemos hoje as pessoas tristes, porque a televisão, o jornal, rádio, a mídia como um todo, as redes sociais, só falam em dramas, em tragédias, só falam em maldades, pessoas matando, enfim. Então, no Apocalipse tem um texto muito interessante que diz assim: é preciso que o mal surja, apareça, para que ele seja conhecido, abatido e vencido. Então, isso que está acontecendo hoje, esse mal que surge, é um mal que precisa ser conhecido. Então, se eu já sei que isso é mal, eu não vou fazer a mesma coisa. E pensamos que essa meninada que está vindo agora, renascendo agora, elas não vão mais entrar para o campo das drogas, não vão mais entrar para o campo da bebida alcoólica, do cigarro, porque elas já sabem o que fim que está dando isso. Então, o grande mal chegou. O grande mal da humanidade chegou, que foram essas expressões totalmente equivocadas das pessoas no uso dessas toxinas e de comportamentos homicidas, suicidas. Então esse mal chegou e agora nós estamos na crista vendo esse mal acontecer. Se eu sou uma pessoa de bom senso, o que eu faço? Eu me precavejo, eu não vou entrar nisso, isso não me convém. Como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E João fez também, escreveu algumas cartas para a comunidade cristã. Nós vamos nos ater a uma delas, que foi a primeira carta de João à comunidade cristã. Não tem nada, não é o Evangelho, não é o Apocalipse, é um outro trabalho que ele fez, cartas de João para a comunidade cristã. Então, no capítulo 4 da primeira carta de João, ele vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim: somos de Deus. Simples, duas palavras, somos de Deus. Quando a gente lê essa informação, ou essa lembrança de João, nós vamos lembrar de Jesus. Jesus dizia assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Vocês estão me chamando de bom? Não, não sou bom. Bom é meu pai que está nos céus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Enfim, João, ouvindo aquilo de Jesus, estando com ele o tempo todo, João então faz tem essa força de dizer isso: somos de Deus. Daí o tempo passa, isso já tem mais ou menos 2000 anos, então hoje nós temos condições de analisar essas palavras de João de uma maneira um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais científico. Nós começamos com o livro dos Espíritos. Na primeira questão do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus.
O que é Deus? Que ideia é essa? E resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós somos informados de que o arcanjo, que é uma denominação que o mundo terreno deu a espíritos de uma determinada hierarquia espiritual, então diz lá, o arcanjo começou pelo átomo. É uma questão difícil de entendermos, necessita de muito estudo, de muita abertura para entender isso, né? Mas tudo foi criado por Deus, não só do átomo, mas do neutrino, das subpartículas, das ondas e também das supercordas. Então, tudo é criado por Deus e participa num processo de evolução esplêndido, que à medida que vai evoluindo dentro dos movimentos cósmicos, vai ganhando força, vai ganhando estrutura, vai ganhando conhecimento, até chegar no homem. É um movimento maravilhoso. Então, nós somos de Deus. Por quê? Nós saímos dessa essência. Vamos querer saber como foi. Vamos saber o resultado. Vamos pegar o Homo sapiens, o Homo habilis, que foi a primeira expressão do homem depois do macaco. O Homo habilis, aquele homem que desce do chão, levanta e começa a fazer algum trabalho com ferramentas, fazendo ferramentas de pedra, de pedaços de pau. Quem que ensinou isso para ele? Como é que ele chegou nessa condição de começar a entender que ele precisava de ter utensílios? Então foi a partir de um projeto evolutivo extraordinário. Quem que ensinou para o gambá que quando o predador chega e que ele não tem defesa, ele tem que fazer de morto e soltar o odor da putrefação cadavérica, porque aí o predador vai embora? Quem ensinou isso para o gambá? Quem ensinou para o boi, que ensinou para a mosca que ela deveria botar os ovinhos dela no pelo do boi, porque nenhum bicho ia comer os ovinhos dela, e a mosca iria nascer? Quem ensinou isso? Então, vamos observando que houve um processo, a princípio pelos instintos, e depois isso chega para o reino da razão. Então, nós somos todos de Deus, porque todos nós hoje temos a capacidade de refletir, temos a capacidade de observação, de aglutinação de coisas, de informações, de apropriação disso, catalogação e entendimento. Então, hoje nós podemos, por exemplo, estudar alguma matéria dessas da ciência e, aos poucos, a gente vai apropriando das informações, vai fazendo uma síntese das informações e a gente tem o conjunto pronto nas nossas mãos. Aí eu sei um determinado enunciado científico, aonde que aquilo me leva. Por quê? A minha mente apropriou, o meu pensamento apropriou a informação. E isso só foi possível por causa de uma única coisa, que aconteceu conosco há 50 mil anos atrás, aproximadamente. Foi quando nós desenvolvemos. Foi Deus que nos deu? Foi. Mas o desenvolvimento foi de cada um de nós, em particular, quando nós desenvolvemos o córtex pré-frontal. Naquele momento, nós começamos a tomar conta de nós e do que estava em nosso entorno. A mitologia nos diz que quando o homem sai desse estágio do animal, que ele chega no homem, e que ele começa a observar as coisas, observar tudo, ele pergunta. Ele faz duas perguntas. O que é isso? Porque ele estava envolvido com aquilo. Na natureza, ele vivia na natureza, nas árvores, nos rios, nos mares, mas ele não tinha noção. Só que agora ele olha e fala, mas o que é isso? E a segunda pergunta, quem fez isso? E a partir daí, ele entra numa escalada de pesquisas, mesmo pesquisas mais simples, pesquisas de tentativa de erro e acerto. E no momento em que ele descobre o fogo, há mais ou menos 800 mil anos atrás, ele
apropria de uma força extraordinária, capaz de transformar tudo que estava à volta dele. Então, ele foi crescendo nas experimentações. Depois, ele ganha a capacidade de discernimento, que é o córtex pré-frontal. Agora sim, agora ele já sabe dizer, isso aqui é uma pedra, eu vou dar esse nome de pedra, isso aqui é uma árvore, eu vou dar o nome de árvore, e assim ele foi nominando as coisas ao redor dele. E aí ele começa o grande projeto dele, de apropriação do Criador de tudo aquilo. Quando nós estudamos a antropologia, bem antiga, vamos colocar aí o mais perto possível, 1.500.000 anos atrás, nós vamos observar que aqueles homens e aquelas mulheres eram exímios nas celebrações a Deus. Coisas impressionantes eles faziam para celebrar a vida, para celebrar Deus. Eles eram reencarnacionistas. Parece mentira, mas eram. Sabe por quê? Porque eles eram observadores, coisas que muitas pessoas hoje nem são. Eles começavam a observar o seguinte: o sol nasce e se põe todo dia. Mas quando ele volta, depois de se pôr no dia seguinte, ele é o mesmo. Ele não muda a estrutura dele, é o mesmo. Ocorre o inverso com a Lua. A Lua não, ela tem fases, ela é nova, crescente, cheia, minguante, acaba e volta nova. Então ele diz assim, então isso acontece conosco. Nós também nascemos, crescemos, chegamos no apogeu, depois vamos entrar numa decrepitude e vamos sumir para depois aparecer. Então eles nunca acreditaram que haveria morte, haveria sempre os ciclos de renascimento, que o Mircea Eliade, que é um grande antropólogo, dizia que era o eterno retorno do princípio. Então eles eram reencarnacionistas. Olha só, isso há milhares de anos atrás, né? Há muito tempo atrás. Então nós vivemos isso em algum momento. Todos nós vivemos isso. E depois nós perdemos isso por causa da industrialização, por causa da saída para um mundo que não estava muito ligado a essas coisas de Deus. A gente começou a questionar se Deus existe, se é verdade que Deus existe. Porque se ele existe, por que tem tanta miséria, por que tanta gente nasce doente, outros sons? Então começaram com essa busca, esse discurso, que é um discurso bastante infantil. E aí chega a doutrina espírita para nos explicar tudo. Tudo tem uma razão de ser. Se você nasce doente, a sua doença foi gerada no outro ciclo seu, na outra encarnação, ou então nessa mesma encarnação. Quantos pais têm que não educam seus filhos quando crianças, e depois, quando eles viram jovens, eles vão dar problemas em casa, e aí o pai vai sofrer dentro da mesma encarnação. Quantas vezes as pessoas consomem toxinas o tempo todo? Vai dar problema. Pessoas que ficam na vigília inúmeras noites, às vezes até sem agasalhos, o organismo é frágil. Ele vai dar problema. Um dia ele responde por isso. Então, são doenças que nós adquirimos dentro da nossa própria encarnação. Então, somos de Deus. Somos. Agora, até que ponto eu aproprio dessa verdade? Até que ponto eu brigo com ele? Porque, na verdade, eu queria isso e ele me dá aquilo. Não é ele que me dá. Eu que gerei aquilo que eu não queria. O que ele quer é toda a minha felicidade. Mas eu não sei cativar essa verdade, essa felicidade. Por quê? Porque eu sou teimoso, eu sou ligado aos desejos. Tudo que eu quero tem que acontecer, tem que ser do meu jeito. E com relação a desejos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o desejo, segundo os psicólogos, é o filho rebelde da vontade. A vontade é diferente. Então eu estou com uma vontade muito grande de, nesse próximo ano, fazer uma viagem internacional. Então o que eu faço? Eu vou fazendo as minhas reservas, vendo o local que eu vou,
fazendo um estudo de como que dá, até onde dá para eu ir, o que eu devo fazer. Então, a vontade é isso, ela é estruturada, ela vai se estruturando aos poucos. O desejo não. O desejo é assim, eu quero agora, pronto, acabou, e me dá. E aí você não pensa, não raciocina no que você quer. Aí você pode querer uma coisa que vai te prejudicar grandemente, enormemente. Então é preciso que pensemos muito como é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus? É ser filho dessa gigantesca obra que nós já conseguimos pegar alguma coisa? Ou ser filho de Deus e ser aquela coisa rebelde? Sabe aquela criança que deita no chão, bate com as perninhas para cima assim, fazendo birra? Será que eu ainda sou essa criança birrenta? Que muitos de nós somos. Muitos de nós fazemos birrinhas ainda igual criança, quando uma coisa não dá daquela maneira que a gente queria que fosse. Então, ser de Deus é, acima de tudo, entender qual é a vontade dele a nosso favor. Uma certa feita, numa reunião mediúnica, um espírito que estava lá, já de um conhecimento maior, ele disse assim: o bom é quando nós entregamos o nosso livre-arbítrio para Deus. E isso só espíritos muito superiores que conseguem fazer. Aí eu sou muito abelhudo, muito chato. Aí eu perguntei para ele assim: então quer dizer que não vale a pena ser superior, que eu vou perder a minha vontade, vou ter que fazer só a vontade de Deus, né? Aí ele parou assim, a gente viu o médico, ficou parado, abaixou a cabeça, pensei, está chorando. E quando um espírito superior chora, você deve sair correndo que você fez uma bobagem. Aí ele me disse assim: pois é, meu irmão, muito lúcido o seu comentário, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a vontade de Deus a seu respeito? Você sabe o que Deus quer de você? Você já parou para pensar isso? E foi nesse momento que eu comecei a analisar Jesus de novo. Então Jesus fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente repete isso, nós estamos repetindo isso, gente, há séculos, e a gente não para refletir nisso. Seja feita a vossa vontade. Quando Jesus estava já estava preso lá nos oliveiros, no Monte das Oliveiras, ele fala para Pedro assim: Pedro, é da vontade do Pai que seja assim. Então Jesus fala em vontade o tempo todo. Ou seja, Jesus, o Espírito de envergadura que ele é, ele falou de vontade o tempo todo. Então, ser de Deus dá a impressão, dá quase a certeza para nós que seguirmos segundo a vontade dele. E como que nós vamos saber disso? Observando como é que as coisas fluem para nós. Às vezes eu quero muito uma coisa, aquela coisa não chega. Então, é da vontade, talvez, dele que não chega, que não chegue. Por quê? Eu não me preparei para aquilo, eu não estou apto para aquilo, então a vontade dele é que eu me prepare mais. Então, é aí que entra a questão do filho rebelde com o filho sensato. Então, não deu para mim, não deu. Aconteceu comigo, eu era louco para ser jornalista esportivo, a minha juventude toda estudando isso, e não fui jornalista esportivo, não fui. Mas me tornei jornalista espírita. Então a vontade de Deus era outra a meu respeito. Então muitas vezes a gente fica brigando e reclamando: na minha vida eu sempre quis isso, mas não consegui. Não conseguiu, mas você conseguiu outra coisa. Então analisa o que Deus te deu, o que Ele te oferece hoje. Isso, minha gente, é começar a entender que somos de Deus. Vamos observar isso, vamos analisar isso, porque como João disse, nós somos todos de Deus. Muita paz para vocês, uma boa tarde.